Fala aí, meu nome é Carlos Eduardo Pereira, estou aqui com mais um programa do Desvendando Sucesso. Sendo mais exato, vamos para o episódio 2 e hoje nós falaremos sobre a profissão musicista. Estou aqui com Cacala Carvalho. Cacala, muito obrigado. Obrigado por você vir ao programa. Imagina, eu que agradeço. Nós gostaríamos muito de saber um pouco da sua trajetória, saber um pouco como que a música, você fez da música sua profissão e assim, deixando claro para todos, qualquer profissão é possível, depende da forma como você encara ela. Então assim, Cacala, primeiramente, para os nossos espectadores, conte um pouco quem é Cacala Carvalho. Então, hoje em dia eu me defino como cantora, compositora, professora de canto, preparadora vocal. Eu também trabalho com grupos vocais, né? Faço regência, direção musical, escrevo arranjos. Então eu desenvolvi vários braços dentro da profissão de musicista, né? E assim, você falou sobre como isso surgiu, né? Na minha vida. Eu acho que vem de quando eu era muito pequena. Assim, eu me lembro criança decorando anúncios de televisão, musiquinhas, tinha aqueles jingles, né? Então eu fazia númerozinhos na sala de casa, cantando os jingles e tal. E isso, meus pais já reparavam nisso. Minha mãe falava, nossa, mas ela se mete em tudo que é coisa artística. Eu ia para pecinhas de teatro do colégio, cantava e tal. E aí, quando eu fiz 10 anos, eu pedi de presente um violão. Foi aí que tudo começou, de fato. 10 anos. Aos 10 anos de idade. E você tinha irmão, assim? Tinha. E ele não tinha essa pegada como você tinha, ou também tinha? Não, eu tenho 2 irmãs. A minha mãe, ela se formou como professora de piano. Então, quando eu era pequena em casa, ela ainda dava algumas aulas de piano. Mas não era assim uma coisa que ela optou por amor, por paixão, não. Porque ela nasceu na Bahia e ela é filha de meu avô era meio coronelzão, assim. E não havia muito espaço para a mulher ter uma profissão. Então, a única alternativa que teria era ou ela fazer serviços domésticos ou fazer música. Então, a minha mãe meio que foi fazer piano por imposição do meu avô. Então, isso nunca foi muito bem resolvido para ela. Mas assim, de qualquer forma, havia uma estimulação. Meu pai gostava muito de ouvir música, ele ouvia canções napolitanas, a gente tinha uma vitrola, né, que era um móvel grande, assim. Então, nos finais de semana, ele botava música para tocar. Então, a minha irmã mais velha ainda chegou a fazer aula de piano, chegou a tocar também, porque tinha um piano na minha casa. Mas assim, nenhuma das 2 irmãs que eu tenho, que são mais velhas, nenhuma das 2 se profissionalizou em música, não. Eu fui a primeira. Mas vem cá, tira uma dúvida. Você já começou com música desde sempre ou você teve uma outra carreira antes? Eu tive uma outra carreira antes. Me fala um pouco dela, assim. Eu fiz psicologia. Colega, então. Porque é o seguinte, tem coisas que eu acho que a gente vai precisar conversar nesse trajeto, né? Aqui, falando do meu trajeto. Eu comecei a estudar música aos 10 anos, estudei 6 anos de violão, toquei muito bem violão. E quando eu fui para o pré-vestibular, eu fiz um teste vocacional. E eu gostava de muitas coisas, como até hoje eu gosto de muitas coisas. Então me deu 12 opções. Pô, esse teste resolveu pra caramba, hein? Aí eu fiquei, o que eu vou fazer, né? E havia uma ignorância da minha parte. Eu acho que esse teu programa vem até... É muito pertinente, porque eu acho que hoje talvez ainda haja, embora eu já não seja mais uma menina, então isso era... sei lá, mais de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, havia uma lacuna ali na informação de ser possível ser artista profissionalmente, ser musicista profissionalmente. Eu não tinha essa informação. Eu achava que isso podia ser um hobby na vida das pessoas. Então, na hora de optar, diante dessas 12 opções que o teste vocacional me deu, eu falei, eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar, de conhecer gente, eu gosto de lidar com pessoas. Então, eu fui assim, meio que, eu acho que tem menos probabilidade de eu me decepcionar fazendo psicologia. Sim. Porque é um assunto que me interessava. Sendo que só um detalhe, isso tudo que você falou também se encaixa com música. Se encaixa com música. Se relacionar com pessoas. Mas eu não via isso na época. Eu não enxergava, gente. Eu não estava vendo.
E mesmo assim, houve resistência familiar a eu ser psicóloga. Meu pai, embora fosse um cara de cabeça muito aberta, um cara inteligente, ele falou, pô, você é uma mulher inteligente, como você vai ser guru dos outros. Ele ficou meio assim, sabe? Eu falei, não, pai, não é nada disso. Eu quero estudar os processos emocionais, os processos psicológicos, o psiquismo, eu quero estudar mais sobre isso. Não se trata de ser guru de ninguém, você está preconceituosamente... Já discutia muito naquela época com ele, né? Mas, enfim, fiz vestibular para psicologia, passei para a UERJ, cursei, trabalhei anos, mas sempre estudando música. Mas trabalhou anos na psicologia qual parte? Eu estagiei no hospital psiquiátrico da UERJ, com terapia ocupacional ali, e depois eu abri consultório particular, porque eu me formei em clínica, eu fiz vários cursos pós-faculdade. Então você teve uma carreira bem sucedida. Eu estudei psicanálise, eu cheguei a me profissionalizar mesmo. Sim. E inclusive fiz mestrado na PUC em psicologia clínica. Uhum. E dei aulas lá na PUC para pessoal de graduação enquanto eu fazia o mestrado. Mas isso tudo estudando a minha paixão paralelamente. Eu estava em psicologia na academia e fora da academia eu estava estudando teoria, percepção musical, estava estudando canto, porque aí eu me interessei pelo canto já nessa época que eu entrei para a faculdade. Sim. Então até abandonei um pouquinho o violão e comecei a me dedicar, focar mais no canto. E no canto em grupo, porque eu conheci grupos como Garganta Profunda, na época, um tempo depois o Boca Livre se formou. E aí eu comecei a estudar direito mesmo esse negócio de canto, de técnica vocal. Em seguida eu fui chamada para participar do meu primeiro grupo vocal. Eu entrei num coro e depois, que também trabalha com várias vozes, com o que a gente chama de harmonia, que são vários sons acontecendo simultaneamente, integrados, né? Várias vozes, cada um canta uma coisa diferente, que no final dá um caldo bonito musical. Mas o grupo vocal ele é menor, tem menos pessoas. Então primeiro eu entrei num coro e logo depois num grupo vocal. Aí o bicho já me mordeu, né? O bicho da música. Que já existia lá atrás. Mas eu não estava enxergando que isso poderia ser um caminho Só que o profissional. tradicionalismo do mundo meio que te forçou para seguir para outro caminho. Ainda assim eu não consegui ficar muito no tradicional. Não deu para ser advogada, médica, engenheira. Psicólogo já sofre com isso. Eu já fui meio para psicologia que já tinha alguma marginalidade ali, pelo menos no seio da minha família. Sim. Eu fiquei fazendo as duas coisas paralelamente um bom tempo. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Eu esqueci, eu ia fazer, mas eu esqueci. Então, hoje você sobrevive de música. Eu fiz uma opção radical só pela música em 1994. Então já tem... Foi uns 25 anos praticamente. Por aí. Há 25 anos quase, praticamente, eu vivo só de música. E em relação aos grandes feitos que você já teve na sua carreira, você falou de alguns grupos vocais, de alguns coros, você teve uma relação com o coro da Ipiranga. Então eu comecei cantando em grupo, como falei pra vocês já, né? Envolvida com corais e com grupos vocais. Um grupo vocal que eu ingressei lá no início dos anos 90, finzinho de 80 início de 90, ele fez muito sucesso. Chamava-se Maitechu, era um sexteto vocal e era muito louco porque éramos muito jovens e fazíamos loucuras com as vozes. Era um grupo, como se fosse um grupo de jazz vocal. Esse grupo foi um boom, ele tocava na época, tinha uma rádio chamada Globo FM. Sim. E nós gravávamos independentemente, né, por nossa própria conta, várias performances. E a Globo FM chegou a tocar 6 ou 7 gravações desse grupo. Então a gente tinha um público enorme. Na mesma época o Boca Livre apareceu, que é um grupo vocal muito conhecido no Rio de Janeiro e no Brasil. Fez uma carreira linda. Inclusive até hoje eles se encontram vez por outra e fazem shows. Né? Tem o Zé Renato, grande cantor, que fez parte desse grupo, o Cláudio Nucci. Então, na época, eles também estavam aparecendo. Então, assim, ficava aqui no Rio de Janeiro, eles cantando no Jazz Mania e o Maitechu cantando na Laura Alvim.
Depois a gente invertia, eles vinham para Laura Alvim, a gente ia pro Jazz Mania. Então a gente fez muito, muito, muito sucesso. Então isso foi um susto para mim. Eu não esperava. Ela tinha acabado de largar a psicologia, sendo criticada, ainda estava fazendo ainda estava fazendo as duas coisas. Eu só larguei mesmo, porque isso foi tipo 89, 90. Sim. Eu só larguei mesmo em 94. O grupo já tinha aí uns 5 anos. Eu tomei um grande susto. Então, grandes feitos que eu acho. Esse foi um primeiro susto. O sucesso desse grupo vocal Maitechu, que foi mostrou pra mim que era possível. Eu ganhava cachê, né? Eu fui falando, gente, isso é uma profissão possível. Eu posso viver de música. E aí, entrando no meio musical, eu comecei a conhecer vários músicos. Sim. Vários arranjadores. Amigos meus que cantavam comigo, que tinham feito faculdade de música. Ou estavam fazendo. Coisa que eu não havia considerado na época da minha escolha profissional. Eu comecei a correr atrás, correr por fora, estudar o suficiente para ler música bem, para fazer arranjo também vocal, para me especializar ali na minha área. Técnica vocal já vinha estudando há bastante tempo. E aí, nessa escola que eu ingressei, que eu estudava também, que se chamava Rio Música, uma escola que eu ingressei fora da faculdade para estudar música, me chamaram para montar um primeiro curso de voz para iniciantes. E aí mais um dinheirinho entrando. Mais um dinheirinho entrando. E eu ajudando a organizar a escola de música, porque eu sempre tive um lado muito organizada, de me dar bem com esse outro lado, assim. De gestão, de administração. Então eu já comecei a ajudar ali o professor. A coisa foi entranhando na minha vida de tal maneira, e eu conheci o músico que veio a ser meu marido. Hoje em dia não somos mais casados, mas com quem eu tenho 2 filhos, o grande músico Fernando Caneca, nessa escola. E nós começamos a desenvolver um relacionamento e ele me fascinava, porque ele era músico mesmo, assim. Ele não fazia outra coisa na vida dele. Ele dava aulas de guitarra, dava aulas de violão e tocava, e ele me deu aulas de violão. Inclusive, depois eu troquei o professor por marido, e aí, hoje em dia eu nem toco tão bem violão assim, porque eu acabei perdendo o professor. Isso aí. Mas foi muito legal, eu comecei a ver um ambiente profissional de música. E assim, que você falou uma coisa muito interessante, Cacá, que eu falo nos meus vídeos, que normalmente para você mudar de área, você seguiu instintivamente o que eu falo. Você pensa em mudar de área, você primeiro tem que ir testando essa outra área antes de chutar o balde. Isso. E aí você começa a ver um dinheirinho entrando, ver que é possível, vai evoluindo. E nesse processo de entrada, você conhece pessoas. E essas pessoas vão te abrindo espaço. Então quando lá atrás você pensa, eu quero mudar de carreira, isso é muito mais assustador do que quando você vai seguindo aos poucos. E aí me diz o seguinte, assim, você lembra do dia quando você falou, eu quero música? Chega. Sim. Me fala desse pensamento, assim, o que te fez decidir pela música. Eu fico toda arrepiada quando eu lembro dessas coisas. Porque é muito simbólico, assim, é muito importante, né? Eu tive 2 filhos com esse músico, Fernando Caneca, aqui de Niterói. Eu tinha um emprego numa escola. Eu era psicóloga escolar nessa época. Uma escola grande em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Psicologia escolar, clínica, acadêmica. Eu me envolvi com educação infantil, porque minhas irmãs são educadoras. E aí eu acabei me envolvendo, depois de ter feito clínica e tal na psicologia, acabei me envolvendo com educação infantil e psicologia escolar. Sim. E aí eu consegui um emprego muito bom na Miraflores, no Jardim Miraflores, no Rio, não é daqui de Niterói. Uma escola muito grande. E eu ganhava bem. E eu trabalhava de 8 às 5 no Jardim Miraflores. E eu já tinha um filho. E eu tive o segundo filho. E eu já fazia música à noite. Ali em 94, quando eu tive o segundo filho, eu trabalhava com psicologia escolar de 8 às 5. Às 6 eu já dava expediente em corais de empresa, fazendo monitoria para maestros, que foi uma coisa que eu fiz muitos anos, quase 15 anos, de trabalho dentro das empresas, com música dentro das empresas, e eu já estava nesse métier, ganhando dinheiro também, fazendo monitoria para corais de empresas. E eu tive o segundo filho, em passe. Sim. Eu tinha que ser 3 pessoas para dar conta daquilo tudo. Não tinha condição. Um filho de 2 anos de idade, um emprego de 8 às 5, e trabalho com música praticamente todos os dias de noite. E marido? E marido. 4. E amamentar. E eu falei, gente,
não dá, eu tenho que fazer uma escolha. Uhum. E eu já estava apaixonada por todo o processo musical que eu vinha vivendo, pelo engajamento que eu tinha conseguido na música. Eu jamais podia imaginar como possível. Toda profissão é possível, Sim, né? toda. Mas eu não imaginava. E aí, meu marido, nessa época, estava muito bem trabalhando. Ele tocou com Deus e todo mundo da MPB. Ele é um expoente, né? Como instrumentista ainda hoje. Na época, ele tocava com a Marisa Monte, naquela turnê que se chamava Verde, Anil, Cor-de-Rosa e Carvão, que durou, acho que uns 5 anos. Ele fazia, assim... Sei lá, só eu assisti os 40 shows da Marisa Monte. Eles faziam show de quinta a domingo no Canecão, que ainda existia no Rio de Janeiro. E que na época, acho que era a maior casa de show aqui do Rio. Ele estava muito bem financeiramente, muito bem posicionado profissionalmente. Ele falou assim pra mim: Cacala, escolhe. Você quer se jogar na música? Aproveita agora, que eu tô segurando toda a onda aqui. Isso foi muito importante pra mim, ter o respaldo dele e assim, e a confiança e o incentivo também, porque o cara falou assim: vai. Que ele não falou vai só que eu vai. te banco. Eu banco o teu investimento. E ele confiava no que eu estava mostrando. Né? Então eu sou muito grata a ele até hoje. E, inclusive, e aí eu pedi demissão e passei a trabalhar só com música. E aí meus horários como mulher, mãe, quádrupla jornada, que vocês falam que é dupla, mas nem essa foi quádrupla. Eu consegui conciliar todas as coisas, investir, estudar, né? Porque aí eu fui aprimorar mais ainda o que eu já fazia. Ele me apoiou em gênero, número e grau. Então, em 2001, eu lancei meu primeiro CD solo, produzido por ele, porque aí eu fui me desenvolvendo não somente como preparadora vocal, como cantora de coros, como estudiosa de técnica vocal. Eu fui começando a, de fato, construir a minha carreira como ela é hoje, como eu me defini lá no início do nosso papo para vocês, né? Eu sou cantora, né? Hoje em dia eu canto em 2 grupos vocais muito conhecidos, um muito conhecido no Rio e no Brasil, que é o Arranco de Varsóvia, né? Conhecido, que é um grupo de samba premiado. Nós recebemos prêmio TIM em 2006 como o melhor grupo de samba aqui no Rio de Janeiro. Hoje em dia é o prêmio da música brasileira. Era para ele estar aqui em cima, mas ele caiu, levou um tombo, então está em manutenção. Eu estou consertando o troféu. Mas aí o prêmio agora está aparecendo para vocês aqui, que vocês estão vendo, para vocês verem que música também dá muito respaldo. Esse prêmio ele deu inclusive além de dar um prestígio enorme para esse grupo, ele nos deu uma graninha na época, algo, não foi nada demais, mas nos propiciou fazer, acho que 6 mil reais, não me lembro direito, nos propiciou fazer um investimento de novas fotos, gravar um clipe ou coisa assim, né? A gente reinvestiu isso no próprio trabalho. Então, assim, foi com esse impulso, com essa decisão que eu tomei em 94, logo após o nascimento do meu filho, que foi em junho, então isso foi julho de 94, eu realmente passei a focar só em música. Sim. Mas já tinha, e tenho muito orgulho de dizer hoje, nós criamos 2 filhos com música, vivendo de música. Não foi fácil. Sim. Como esse momento que foi muito propício, porque meu marido, na época, tocava com Marisa Monte, né, e estava muito bem posto no mercado musical. O mercado musical sofreu muitas mudanças, e é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa conversar mais à frente. Então, não foi sempre assim. Gostoso financeiramente, teve vários altos e baixos, né? Os meus filhos passaram, por exemplo, 3 anos na escola pública, porque, assim, minhas irmãs, que são de outra geração, hoje em dia têm 60 e poucos anos, estudaram na escola pública no Rio de Janeiro e era um must. Mas quando eu era jovenzinha, já não era muito bom. Meus pais achavam que o ensino não era legal, então já me botaram em colégio particular. Então eu vim nesse ranço ali da classe média, cuidando dos meus filhos em escolas particulares, creches e tal. Mas no momento em que o bicho pegou, a gente botou os meninos numa escola pública. Aliás, foi muito legal, porque minhas irmãs são educadoras da rede pública e me indicaram assim escolas modelo, profissionais maravilhosos. Eles foram alfabetizados ali, muito bem alfabetizados. Tem saída para tudo, gente. Sim. E assim, e hoje em dia, inclusive, eu sou uma
lutadora pela educação pública de qualidade, né, que eu tive na UERJ como psicóloga, e vários amigos meus na Unirio como músicos, né, na própria FRJ. Meu filho cursou FRJ. Porque, gente, brinde nessa história toda. Os 2 filhos se tornaram músicos. Quer dizer, a família seguiu o caminho. Família Dó Ré Mi total. Esse piano aqui é do Felipe Caneca, meu filho mais novo, que nasceu em 94. Se tornou um grande pianista, acordeonista. Hoje em dia está estudando em Lisboa, fazendo jazz e música moderna numa universidade lá. E o meu filho mais velho, que tentou ser jogador de futebol, desistiu. Ele amava, jogava muito bem, mas ele já estava também tocando violão e já fazendo bandas aqui em Niterói. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim: mãe, isso com uns 13 anos, 12, eu quero ser músico mesmo. Então hoje em dia ele é um grande violonista, guitarrista, fez também composição na UFRJ, também educação pública. Então, assim, estamos todos aqui vivendo de música. E aproveitando, Cacala, você veio falando já de algumas dificuldades que você enfrentou. Faz um resumo de tudo que você já teve que abrir mão, todas as dificuldades que você teve que enfrentar para você estar onde você está hoje. Porque é aquilo, gente, assim, sucesso não é simplesmente aquela coisa bonita que a gente vê em rede social. Mas tem muito calo que muitas pessoas não contam o que enfrentou. E, por favor, me fala um pouco aqui pra gente agora. Quais foram as dificuldades que você enfrentou, que você teve que abrir mão para estar aqui hoje? Gente, foram muitas. Agora, eu não me sinto nem privilegiada em dificuldades, Sim. porque eu acho que acontece com todas as profissões. Especialmente, as que eu vou relatar aqui, eu acho que são muito habituais na vida dos autônomos. Sim. Né? A gente sofre uma certa pressão por ter que se autogerir, assim. Você não tem quando eu tinha um emprego convencional, havia uma série de questões que funcionavam Sim. independentemente de mim. Então, tinha o propósito da empresa, tinha alguém que me orientava o que eu deveria fazer, em que caminho. Óbvio que eu tinha existia uma autonomia na minha maneira de trabalhar, mas haviam funções pré-determinadas e tal. Então, você troca. Quando eu abri mão desse emprego convencional, que foi uma das coisas que eu tive que abrir mão para estar aqui, eu troquei um paradigma por outro. Agora eu tenho que traçar quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos. Isso não é fácil, porque você começa a ter que você mesmo organizar. Sim, ninguém te diz o que você tem que fazer. Ninguém diz, Ninguém recebe, quando você tem emprego, alguém recebe teu atestado médico. Exato. E aí você fica lá 5 dias em casa tranquilo. Agora não, quando você é autônomo, você pega o atestado médico, coloca na mesa, vai pro outro lado da mesa e recebe o atestado médico. E nunca fica. Exato. Então você passa a ter que organizar e pensar em coisas que você antes jamais precisou pensar. Então isso não é simples, exige competências que às vezes a gente não desenvolveu ainda, precisa desenvolver, ou exige até uma necessidade de ter humildade de entender o que eu não sou boa em fazer e conseguir fazer parcerias com pessoas que são boas. Então, por exemplo, eu preciso organizar minha imagem, eu preciso fazer videoclipes, ainda mais agora que a gente falou, né, que o mercado da música, o mercado da arte está mudando muito. Hoje em dia ele é muito totalmente audiovisual, né? A internet, então você precisa ter fotos, precisa alimentar redes sociais, precisa ter uma frequência com isso para que você não saia, né, dali do stream das pessoas, que as pessoas fiquem te vendo na internet, precisa gravar músicas para divulgar, então é muita coisa. Então é preciso traçar um objetivo, um cronograma, e eu acabei desenvolvendo vários braços na minha profissão. Então eu tenho que pensar sobre isso como artista, que sou, solo e de grupos. Preciso pensar nisso como professora de canto, me atualizar, estudar técnica, tanto para mim, para minha eficiência como cantora, como para poder trabalhar com meus alunos. Eu preciso estar sempre atuante na área de, por exemplo, programas, softwares de arranjo vocal. Eu escrevo arranjo vocal. Só que aquela coisa da caneta não dá mais vazão para a agilidade que as coisas têm que ter hoje. Então, eu tenho que operar um programa de escrita musical.
Então, eu tive que estudar para isso. Então, você começa a ter que se organizar e desenvolver competências que você não tinha antes. Não tinha antes. Não é fácil. Dói, exige tempo. Você às vezes dorme pouco, às vezes dorme tenso porque ainda não conseguiu resolver um impasse ou outro. Mas a necessidade, eu acho que cria habilidades que você também não imaginava que teria. E uma que eu acho que das mais importantes é essa, que eu também já citei. De você entender, isso aqui está um pouco demais para mim. Eu não consigo fazer. Por exemplo, produção, fazer contato, visitar locais para fazer show, ver a estrutura, se há som, se não tá. Então, tem coisas que talvez você não dê conta de fazer. Então é preciso se associar. É preciso fazer parcerias, é preciso caminhar junto. E isso exige também a habilidade da relação, de se relacionar profissionalmente, mesmo sendo autônomos, criar essas relações profissionais para que você possa caminhar respaldado por outros profissionais que façam aquilo que você não deu conta de desenvolver ou de estudar. Então hoje você é associada com quais profissionais? Gente, eu tenho, por exemplo, um dos problemas como artista é você hoje em dia, uma das oportunidades, deixa eu esclarecer melhor, de você ter um bom cachê como artista é você se inscrever em editais. Editais que garantem um investimento de empresas num projeto cultural, porque isso traz incentivo fiscal para empresas, né? Então, você tem aí editais do BNDES, editais da Petrobras. Se o governo atual não cortar o que ele está propondo, cortar muitas coisas na área de cultura, porque infelizmente ele não considera a cultura na cesta básica do povo, o que eu acho o fim, mas não vamos entrar nessa seara agora. Mas, em princípio, há programas de incentivo à cultura através da renúncia fiscal, ou da utilização daquela verba para, em vez de pagar ali um imposto puro e simples, faz um investimento em alguma coisa que retorna, inclusive em impostos para o público, porque o público, e é de graça para o público, mas emprega muitas pessoas que pagam impostos. Como se inscrever em editais? É dificílimo, gente. As exigências são muitas, você tem que saber inscrever um projeto no edital. Então, eu hoje em dia, por exemplo, sou associada com uma produtora que trabalha comigo, por exemplo, chama Zenita Produções, na verdade com duas produtoras, a Bateia Produções Artísticas também, que inscrevem os meus projetos do Arranco de Varsóvia, do Folia de Três, que é o meu outro grupo vocal feminino, que está fazendo agora uma nova homenagem até ao Márcio Borges, que é um letrista do Clube da Esquina, dos Mineiros. Então, estamos nesse momento inscrevendo esse projeto em editais. Então, é preciso ter uma parceria com produtores executivos que tenham essa expertise, que saibam inscrever um projeto num edital, que tenham a documentação necessária, uma empresa idônea de produção e que tenham conta jurídica. Aí tem 1000 exigências que às vezes você está ali compondo com seu violão, que é a coisa mais importante para um artista. Né? Mas não é só isso mais. Mas você precisa ter um parceiro para que isso não fique um projeto secreto dentro da sala da sua casa. Pô, a música é linda, eu toco violão super bem, eu canto super bem, mas e aí? Como que chega no público, né? Então, outra coisa são pessoas que fazem. Hoje, tem pessoas que vivem disso. Eu não sei o nome exato dessa profissão, mas elas fazem controles de mídias sociais para os artistas. Elas alimentam a mídia social do artista, o Instagram do artista, elas organizam, veem o melhor horário para as publicações, para atingir o público. Então, tem gente hoje fazendo isso. Então, se você está lançando um projeto de música, é preciso ter uma programação em mídia social. Tem gente especialista nisso. E aí, às vezes, você descobre que é possível monetizar todas essas coisas. Porque os cliques, dependendo do número de cliques que você consegue na internet hoje, você já consegue... propaganda. Já tem interesse, outras pessoas têm interesse de anunciar no seu canal. Você está montando um canal agora. Daqui a pouco, eu sou o segundo programa. Gente, eu sou o segundo programa de Desvendando o Sucesso. Daqui a pouco vão ter vários. E aí podem ter, empresas do ramo corporativo ou colégios que estão trabalhando aí na hora da escolha profissional, que possam querer fazer uma parceria com o seu canal. E aí você tem que estar disposto a isso, né? Então, assim, a gente está a todo momento tendo que estar ligado nisso.
eu tive que abrir mão, num primeiro momento, de alguma condição financeira que eu tinha que era mais estável. Sim. Né? Eu tinha um emprego bom, eu ganhava uma boa grana como psicóloga escolar na época que eu optei pela música. Mas eu vi a perspectiva objetiva de ganhar dinheiro com aquilo que eu estava mais... que estava me fazendo feliz, plena, que estava fazendo mais sentido para mim naquele momento. E eu tinha certeza que em algum momento lá na frente eu podia integralizar toda aquela experiência que eu havia tido como psicóloga no meu trabalho com música. E hoje em dia, gente, eu, embora tenha passado já perrengues financeiros, tenha tido altos e baixos, tenha tido momentos muito bons ganhando bem, outros ganhando muito mal, com pouquíssimo trabalho, tendo que me reinventar e criar novos projetos para tentar, né, ter a condição financeira que eu precisava. Mas assim, só deixar claro, isso também acontece na vida de qualquer Exato. profissional. O que eu conheço de administrador que agora está desempregado e está passando por esse momento difícil, vendendo doce, dirigindo Uber. Então, assim, isso não é exclusividade. Assim, exato. Eu estava conversando com um amigo meu, já até mais coroa que eu, assim, que é contador. Ele tem o escritório dele de contabilidade e as empresas hoje em dia, muitas quebrando, em crise, não sei o quê. Ele também tá tendo que ser criativo para conseguir manter o padrão lá do escritório dele. Sim, que eu até levanto essa questão porque às vezes as pessoas acham que essa oscilação ela só acontece nas carreiras não óbvias. Não, isso acontece em toda. Então, se você está deixando de fazer uma carreira só porque você acha que você vai oscilar, meu caro, sinto te dizer, você vai sofrer em qualquer carreira que você escolher. Certamente. Então, essa é a prova. Certamente. Então, o que aconteceu é que hoje eu estou tendo, assim, depois de ter aberto mão dessa condição financeira, que era um pouco mais estável e tal, de ter passado várias dificuldades para aprender como me posicionar sendo autônoma, né, gerindo minha própria carreira, eu hoje estou entendendo está fazendo todo o sentido o meu caminho para mim. Um dos ramos, além de ser cantora, arranjadora, regente de grupos, eu trabalho com preparação vocal de pessoas, né? Eu trabalho com corais, trabalho com alunos de canto, com atores, atores/cantores. Hoje em dia tem um mercado de musicais que está crescendo. Opa! O mercado de musicais bombando, tá bombando. Literalmente, não foi sonoplastia do programa, não. Não, tá bombando o mercado de musicais. Inclusive, eu já fiz preparação vocal de elencos de atores, né? Por exemplo, o musical que eu ouço sobre a vida do Wilson Simonal, foi eu que fiz a preparação vocal. Então, assim, hoje eu vejo o quanto eu integro todos os meus conhecimentos de psicologia, toda a experiência que eu tive, porque eu não tenho uma visão mecanicista da pessoa, até porque eu sou cantora e eu sei que as nossas questões não são questões relativas só à voz e à mecânica da voz. A sua voz representa você. É quando você se desnuda, você se expõe à sua digital, a sua marca no mundo. A voz tem já acabou até de ter agora, dia 16 de abril passado, foi o Dia Mundial da Voz. Eu até coloquei um videozinho com essa pergunta. Pense na importância da sua voz. Que funções ela cumpre na sua vida, né, gente? Através da voz você se entrega para o outro. Você diz aquilo que você acredita. Você diz eu te amo, você diz estou com raiva de você, você se coloca como o que você é, você se entrega muito ao outro e as suas funções e a sua vida, e essa identidade é muito do que você aparece muito com a voz, né? Então, hoje em dia eu tenho certeza que todos os meus trabalhos artísticos e de orientação vocal, e de estudo de técnica vocal, todos eles, na verdade, são trabalhos que estão agindo diretamente na autoestima daquela pessoa, na possibilidade dela acreditar nela mesma, dela se valorizar como gente, dela se conhecer melhor, dela se posicionar melhor na sua vida. Aquilo gera reflexos não só nela, no caso quando é aula individual, ou no grupo com o qual eu estou trabalhando em música, mas como nas pessoas que estão em volta dela,
Dentro das empresas eu via isso, pessoas carrancudas, sisudas, que trabalhavam ali com números, com cobrança, com pressões, muito estressadas e que chegavam ali no momento de fazer música dentro da empresa, aquilo transformava, aquilo melhorava a relação dela com as pessoas em volta, ela voltava para o trabalho de outra forma, né? Aquilo recuperava nela uma possibilidade de, não, gente, eu não sou esse carrancudo aqui, esse sisudo, tudo bem, há pressões na minha profissão, mas eu posso fazer isso um pouco por música. Sim. Mais ou menos isso, eu posso me divertir comigo mesmo. E as pessoas têm muito essa sensação, e eu trabalho com orientação profissional, eu vejo muito isso, das pessoas acharem que o que elas fizeram antes, se elas mudarem a direção, vão ser coisas perdidas. Mas é mais uma prova. O Gabriel Guarino, que você foi o primeiro programa foi a mesma coisa, e agora, com a Cacala, mais uma prova de que nada é perdido, tudo é aproveitado. Sim. E agora eu te trago uma pergunta, assim, até agora a gente falou das dificuldades, e me diga agora qual é o patamar que você está hoje e o que você sonha daqui para frente. Eu me lembrei do último livro que eu li para esse trabalho que eu estou fazendo com o Folia de Três, meu trio feminino, né, que é uma homenagem ao Márcio Borges, letrista do Clube da Esquina. E ele publicou um livro, não lembro exatamente quando, mas... Apareceu aqui na tela para você ver. Se chama Os Sonhos Não Envelhecem. E eu acho que é isso, assim, a gente se manter... Eu tenho um outro amigo que diz uma outra coisa. Pra gente se manter vivo e bem, a gente tem que estar sempre com um assunto. Ele fala assim, né? Então, assim, eu não paro de criar, eu não paro de pensar e de projetar. Para mim, saúde é fluxo, é movimento. E sucesso também. Sim. Porque eu ser bem-sucedida para mim é eu estar fazendo aquilo que eu amo fazer, o mais bem feito possível e sempre me manter fazendo, ter uma motivação que me permita continuar fazendo. Né? Então eu cheguei num ponto hoje, eu acho muito legal olhar assim para minha trajetória, que hoje assim eu tenho uns 8 CDs gravados, entre projetos de grupo e projetos solo. Eu estou gravando o meu 3º solo, mas já tenho aí uns 5 CDs gravados com grupo. Na verdade, eu acho que eu estou indo para o 9º CD com esse do Folia de Três, mais recente, que é a Folia de Três Canta Márcio Borges. Eu tenho um DVD gravado com o meu grupo de samba, em uma homenagem ao Martinho da Vila. Eu pisei no palco com grandes ídolos. Né? Você fala, o que você conquistou, quais foram os pontos altos? Sim. É tipo me belisca, sabe? Eu pisar no palco com o Ivan Lins, por exemplo. O Ivan Lins cantar comigo. O Ivan Lins, inclusive, é uma história muito simbólica na minha vida, porque ele era morador da Muda, na Tijuca, onde eu morei na minha infância. O que é Muda? Muda é onde o ônibus, o bonde, parece, quando tinha bonde, que isso eu já não peguei não, tá, gente? Eu vi no YouTube. O bonde dava a volta ali, parece que tinha que mudar de bonde. Então é um subbairro da Tijuca, a Muda. E eu morava nesse bairro, e o Ivan Lins também. Ele é da mesma faixa etária das minhas irmãs mais velhas, que eu já citei aqui. E eu vi aquele cara lá distribuindo ingresso para os shows deles, e depois ele se tornou... o Ivan Lins. O Ivan Lins, o compositor brasileiro, talvez, junto com Tom Jobim e João Gilberto, eu acho, os mais conhecidos, Gilberto Gil e Caetano, vamos dizer assim, os mais conhecidos no mundo inteiro. Né? E eu pisei no palco com o Ivan. Eu já tinha conhecido o Ivan pessoalmente, porque o pai dos meus filhos tocou com ele também. Tocou com a nata da MPB toda, mas eu pisar num palco como cantora ao lado do Ivan foi uma grande honra. Eu já fiz show com o Martinho da Vila, eu já pisei no palco com o Alcione, porque o mundo do samba, do arranco, também me trouxe, né, artistas que eu admirava, mas que eram um pouco distantes de mim, porque minha história é mais com MPB e rock brasileiro, vamos dizer assim, Rita Lee, Zé Rodrigues, Secos e Molhados, a minha formação vem mais daí, né? E, obviamente, a nata da MPB. E aí o samba entrou na minha vida com Arranco de Varsóvia. Então, eu já estive no palco com Alcione, com Dudu Nobre. Então, assim, e quando você começa a estar do lado de ídolos, né? Nelson Sargento, né? Alta patente no samba, né? Sim. Então, eu sou muito grata, porque a música me deu, assim... experiências de êxtase que eu não poderia imaginar que eu teria, né? E de estar ao lado de grandes ídolos e de inclusive perceber que eles são reais,
e passaram por processos talvez muito semelhantes Aos seus. em vários aspectos. O Ivan, por exemplo, o Ivan Lins, ele foi engenheiro químico. Ele já me contou sobre isso. Ele fazia química e depois mudou para música. Aliás, parece que tem mais de um. O Ginga, por exemplo, o Ginga era dentista, né? Uhum. Acho que há pouquíssimo tempo, grande violonista brasileiro, Ginga, se vocês botarem no Google aí, vocês vão encontrar. Ele não é tão conhecido assim no mainstream, mas é um grande músico. Quer dizer, dentro do mundo da música ele é muito conhecido. Dentro do mundo da música ele é muito conhecido. Estou falando porque quem está nos vendo, espero que uma grande população esteja nos vendo e talvez não saiba quem é Ginga, incrivelmente. Que esse é um outro programa para a gente falar sobre por que as pessoas não sabem necessariamente quem é Ginga. Então é assim, o que eu pretendo aqui para frente? Gente, eu não paro. Eu estou fazendo um novo disco, eu estou compondo com meu filho para o disco dele hoje. Eu estou criando novos projetos sempre. Eu hoje em dia agencio algumas bandas daqui de Niterói, porque eu tenho grande experiência já com esse mercado de música. Então, e a banda do meu filho, por exemplo, uma grande banda daqui de Niterói, Discoé, a outra banda Manuela, que meu filho também toca, eu estou agenciando eles, então estou ajudando essa galera jovem a entender a produzir algo de qualidade. A entender como se faz esse meio de campo. Eu sou uma cozinheira vegana por paixão, eu tenho um hobby, que é um hobby que está se tornando uma segunda opção profissional para mim. E assim vai indo. Então eu tenho uma hamburgueria vegana no iFood. Ai, gente. Chamada Pão Burger Vegano. Então, no tempo em que eu não estou trabalhando com música, eu trabalho com culinária vegana. E eu tenho 2 grupos vocais aqui em Niterói que eu dirijo, o Coral do Casarão da região oceânica, que ensaia todos os sábados às 16 horas. E o grupo vocal Flor do Canto, que já existe há 11 anos. É um grupo feminino muito legal. Então, me sinto também muito grata porque... assim, quando eu vejo que a música faz um pouquinho do que fez na minha vida, na vida de outras pessoas, tira elas, assim, eu trabalho com mulheres acima de 40 anos, mais ou menos, nesse grupo, né? Então, pessoas que poderiam estar hoje depressivas, que a gente vê frustradas profissionalmente, elas têm profissões variadas, algumas já estão aposentadas, outras estão passando um monte de dificuldades, pela própria condição econômica do país hoje, e elas têm a música. Hoje elas têm a música. Então eu me sinto muito grata de poder, de alguma maneira, com o meu trabalho, proporcionar que elas estejam nesse lugar hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer. A música realmente salvou a minha vida, posso dizer, e salva a vida de muita gente. Então, Cacau, agora conta pra gente, pro nosso espectador que tá querendo entrar no mundo da música, mas ainda tá inseguro, achando que música não dá dinheiro, ou que é difícil. Qual é a dica que você pode dar pro nosso espectador, mais ou menos o caminho das pedras? Eu sou uma profissional da música na área de música popular, né? Então eu acho que a primeira coisa é a apreciação, ouvir música, conhecer música, né? Buscar. Hoje em dia a gente tem internet, gente, é uma ferramenta realmente maravilhosa. Vocês têm acesso a todo tipo de música que se faz no mundo inteiro. Então, ouçam muita música, pesquise, e aí tente entender se eu quero ser um cantor de música popular, eu quero tocar violão, eu tenho paixão pelo piano clássico. Para tudo isso tem um caminho específico, obviamente. Então eu sou professora de canto popular, eu trabalho com música popular, dando uma dica básica. Eu acho que o universo da música popular é um universo que aponta para a personalidade. Então, assim, é muito importante ter personalidade artística. Do ponto de vista do canto, por exemplo, no universo mais clássico, existe toda uma necessidade de fazer um trabalho técnico que é quase um atletismo vocal, né? O cantor lírico, o cantor, né, de música clássica, o cantor operístico, é um cantor que, em tese, tem que cantar sem microfone para uma grande população dentro de um auditório ali. Então, ele tem que ter uma potência vocal desenvolvida ao cubo, né? E existe técnica, existe estudo para isso. Existe técnica e existe estudo para o canto popular também. E é muito importante que todo esse trabalho dentro do universo da música popular esteja muito focado em você conhecer e desenvolver qual é o seu projeto artístico,
qual é a personalidade como artista que você quer imprimir ali. Você pode não ter uma voz maviosa, enorme, mas você pode desenvolver um trabalho maravilhoso com música popular, com canto popular, cantando bem, afinado, né, estabelecendo seus critérios estéticos para fazer um bom trabalho. Então, a primeira coisa é você ouvir muita música, perceber se isso te move, se é uma coisa que você quer se dedicar. No meu método, eu estou escrevendo um método baseado nessa história toda de vida que eu tenho, né, profissional, e eu falo assim, existem pessoas que nascem com um dom, existe sim, a gente vê aí na internet videozinho, às vezes, de um pianista de 5 anos de idade. Já meteu no braço lá. Metendo o braço, tocando quase uma sinfonia daquele piano, assim, que você fala, gente, não é possível, isso é um caso espírita, esse garoto. Pode até ser, que acredite, esse menino tem um dom, né? Então existem pessoas que realmente muito pequenas manifestam um dom. Falando aí agora até da sua seara, da psicologia aí, né? Mas existe uma coisa que a gente pode desenvolver, que é o talento. É possível desenvolver um talento. O talento tá mais para uma habilidade do que para algo... Exatamente. E a habilidade, ela tem uma ligação direta com o amor, com o amadorismo no melhor sentido da coisa. Sentido da coisa. Então eu amo música. Gente, a coisa... CPI, isso é muito comum. Todo mundo que chega pra mim e fala, por que você tá aqui? Porque eu amo música. É uma resposta muito frequente. Então, assim, se você ama música e você quer a música na sua vida, você pode desenvolver a habilidade, né? Alguns vão ter mais facilidade, vão chegar num ponto até de repente, ter a grata surpresa de profissionalizar-se. Outros vão desenvolver a habilidade de uma forma lúdica, na brincadeira, amadora, mas que faça sentido total para os dias dele como uma segunda atividade secundária que não vai ser profissional, mas vai povoar a vida dele de felicidade. Então, aí o caminho de cada um é o caminho de cada um. Mas então a dica 1 é isso, perceba, ouça muita música, entenda se aquilo te seduz, se aquilo se você ama aquilo, se você quer trazer aquilo para a sua vida. Querendo trazer, aí tem que estudar. Tem que nada praticar. É fácil. Nada é fácil. E aí a gente estava até aqui num dos cortes do programa, a gente falando de disciplina, né? Disciplina é o dilema da vida de todo mundo. Verdade. Porque assim, é difícil você manter, né? Você, por exemplo, eu preciso cuidar depois de uma certa idade, então, do meu físico, eu preciso fazer prática, exercício físico, porque a gente, espécie humana corria aí pelas matas para conseguir alimento, não sei o que. Hoje em dia a gente fica sentado dentro do carro, no ônibus, vai até a geladeira e volta. Então, a gente está se vendo num momento que a gente precisa ter disciplina para manter o físico funcionando. É difícil, porque a vida vai te exigindo em todos os níveis. Você tem que parar e organizar os seus dias. É legal ser organizado. Se você não for organizado, é legal conversar com quem é. Sim. Como é que você faz? Você tem uma agenda? Hoje em dia é fácil, a gente tem celular, quase todo mundo tem celular. Tem uma agenda ali. Você pode localizar ali, olha, quantas horas eu posso dispor, sabe? De 1 hora todo dia para sentar e estudar, né? Ouvir música, tocar meu instrumento, ou se eu já estou fazendo aula de um instrumento, então procurem estudar, isso vai ajudar muito, porque a gente tem que desenvolver a habilidade se a gente quer profissionalizar em música. Então, assim, acho que essas são as dicas básicas, né? E assim, as gerações de hoje que estão se interessando por música têm um trunfo muito grande, como já falei, que é a internet. Que é esse aqui. Não imagina, daqui a 20 anos atrás, eu pensando em fazer um programa como esse. Eu teria que conhecer alguém da Globo, da Bandeirantes, de alguma rede de transmissão, e provavelmente eu não seria contratado. Gente, então, é bizarro. Vocês não têm noção, a gente ficava atrás de uma partitura de uma música para entender como era a melodia, que às vezes na gravação não dava para você ouvir direito. Não tinha como entrar na internet e botar, sei lá, faltando um pedaço de Djavan, cifra, ou faltando um pedaço de Djavan, partitura. Aí você dá um clique aí, você consegue achar ali algum maestro que escreveu e publicou ali. Hoje em dia tá tudo ali, é só a gente correr atrás. Vocês têm esse grande trunfo. Eu acho que a internet e o YouTube especificamente, ele democratizou muito o sucesso. Eu acho que até agora você ficava na mão de poderosos que tinham que olhar para o seu trabalho e te estender a mão. E hoje você vê muitos bem-sucedidos que fazem sucesso na internet, eles meio que forçam
esse sucesso, e aí o mundo é obrigado a se curvar essas pessoas. Exato. Eu vou dar uma outra dica também. Eu tenho um amigo que, inclusive, ele foi aluno da creche que eu trabalhei lá quando eu comecei a trabalhar com educação infantil. Ele hoje em dia é músico, ele tem um blog. Se não me engano, gente, eu acho que minha memória não está me falhando, se chama Vivendo de Música. E o nome dele é Tiago Gomes. Ele está lançando, inclusive, um livro que eu me candidatei para ler em primeira mão e opinar antes dele publicar. Ele chamou alguns músicos para lerem esse material antes dele publicar, né? E ele deve estar me enviando daqui a pouco. Mas ele faz um trabalho parecido com o seu, mas focado na área de música. Ele entrevista várias pessoas e ele, enfim, desenvolve os temas. Ali tem muitas dicas preciosas para quem tem vontade de se profissionalizar em música. Então procurem lá na internet Tiago Gomes e se não me engano, é Vivendo de Música, o nome do blog dele. E assim, Cacau, nós falamos agora já de muitos aspectos da música, sobre algumas dicas para começar na música, mas cita algumas características específicas para um bom músico. Além dessa situação da disciplina, além dessa situação que permite o profissional iniciar na carreira. Qual peculiaridade que o profissional músico tem que de repente um administrador ou um psicólogo não precisa ter ou não tem? Pergunta difícil, gente. Bom, eu acho que, obviamente, vou responder baseada na minha experiência, né? E na experiência dos meus filhos, assim. Eu tenho para mim que a música... Quando você tem música no seu ambiente, desde que você é pequeno, isso favorece. Um ambiente musical favorece o gosto pela música. É como se desenvolvessem aquele feeling específico. Eu acho que sim, porque eu vi isso acontecer dentro da minha casa, né? Eu não estou dizendo que se você não teve um ambiente musical dentro da sua casa na sua primeira infância, que você não possa desenvolver isso, não. Mas eu acho que um ambiente musical, por exemplo, creches, pré-escolas que usam a música no seu dia a dia com as crianças, brincadeiras físicas com ritmo, que fazem a criança prestar atenção nos próprios ritmos do próprio corpo, no batimento cardíaco, no ritmo respiratório. Isso é muito legal e já excita, né, no ser humaninho, o gosto pela música, que eu acho que todos nós temos, né? A música é uma coisa muito universal, é uma linguagem muito peculiar, né? E eu acho assim que talvez a característica, vou falar uma coisa meio filosófica, tá, gente? Mas a característica mais importante assim que eu vejo na música, ela gera uma experiência um pouco transcendental, assim. Eu acho que o êxtase musical, ele é meio inapreensível pelo nosso aparelhinho cognitivo, assim. Porque nós somos muito mentais, né? E muito racionais. Então a gente fica tentando explicar. Eu estou aqui tentando, né, diante dessa pergunta, achar uma maneira de explicar qual é a característica importante para um músico. Mas eu acho que, na verdade, a música aponta para a coragem e para vencer o medo de poder se entregar numa experiência um pouco desconhecida. Sim. É que eu acho que a música tem primeiro esse ponto de que eu não conheço uma pessoa que não gosta de música em algum grau. Eu, por exemplo, não toco nenhum instrumento, nem tenho a vontade de fazer, mas eu adoro música. E a música, ela também, como você falou, ela transcende, ela te leva para lugares, ou do teu passado bom, ou não tão bons, ou para próprios sentimentos positivos que ela pode trazer. Exato, então ela é assim, a música ela é exatamente isso. Ela pode te remeter a memórias do passado, ela pode aparecer como trilha sonora, né? Então aquilo te leva a evocar lembranças, ela pode te motivar a querer buscar alguma coisa, te gerar um sentimento de querer buscar alguma coisa nova, mas ela eu acho que prioritariamente ela não é capturável por nada disso. Então é uma sensação prazerosa, pelo menos aqui eu experimento, quando eu ouço uma música que eu amo,
que assim, eu não tenho muito palavras para definir aquilo. Às vezes eu fico deitada no chão ouvindo música assim, viajando de olho fechado. É um momento que é quase como radicalmente o momento presente. Sim. Eu não consigo pensar na conta que vai vencer, eu não consigo pensar no... É o aqui e agora. É o aqui e agora, e isso, para mim, é a experiência mais radical da música. Porque a gente tem muito medo do que a gente não controla. E eu acho que a música traz exatamente uma certa paz numa sensação, porque assim, acho que o descontrole, como diz a minha amiga Sueli Mesquita, grande compositora aqui de Niterói, descontrole não é caos. Assim, tudo bem, a gente ali você está num universo, é um universo de êxtase mesmo, é algo transcendente que a música gera na gente. Né? E é uma experiência muito de saúde, de plenitude, de você estar em contato com o que é essencial na gente. Eu estou aqui totalmente entregue a esses sons, sabe? Aí às vezes dá vontade de cantar junto. Às vezes você nem sabe a letra, o som. Vai no improviso ali. Você vai ali, você se entrega, você começa a arriscar um canto, a voz. Então acho que a característica principal do músico ele sente isso. Eu lembro quando meu filho... Tem duas historinhas que eu queria contar. Sim. Eu morava na Tijuca, meu filho mais velho era pequeno, e a escola de samba Salgueiro e a Unidos da Tijuca, elas ensaiam na rua. Acho que ainda ensaiam, não sei. Mas sempre ensaiaram na Conde Bonfim, que é a rua principal ali na Tijuca. Né? Entre a Praça Santos Penha e a usina, tinha um trecho ali. E o ensaio técnico era ali. E minha mãe mora ali, inclusive até hoje. E um dos grandes programas que a gente fazia era ir assistir o ensaio técnico da escola de samba. E aí tinha uns bateristas, amigos meus, que ficavam sempre envolvidos ali com o ensaio da bateria. E num desses episódios eu levei o Fernando, meu filho mais velho, que hoje está com 27 anos, feitos antes de anteontem, também dia 17. E aí eu peguei ele na mãozinha, assim, ele devia ter uns 4 anos, ou 5 no máximo. E eu pedi aos amigos meus da bateria, eu posso entrar com ele aí no meio da bateria? E aí deixaram. Entra. Aí eu entrei, ele, aquele toco de criança, olhando pra cima, né? A boca caía assim. Aquela energia. Porque é uma pressão, aliás, eles recomendam até que se bote um protetor auricular, porque a pressão é muito grande, né? Porque tem caixa, tem chocalho, e os tamborins são muito, né? Tem uma entrada, são um volume muito grande, né? E agudo, tac, 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 tac. Então, eles fazendo aquelas convenções, que a gente chama de convenções, viradas, né? Juntinhos, os naipes, né, da bateria. É um negócio fascinante, né? Aí, o Nando, assim, aí eu fiquei um pouquinho, para não incomodar, eu saí com ele. Quando cheguei na calçada, ele, mãe, aí o que foi ele? Quando eu crescer, eu quero fazer isso. Ele falou assim. Então, o que ele experimentou ali, ele não deve ter entendido nada, ele era muito pequeno, mas ele experimentou ali uma experiência que marcou... A vida dele para sempre. Marcou, você entendeu? De um jeito... Não precisa explicar, porque não tem explicação. Não tem explicação. Ele viveu ali um êxtase musical, ele sentiu um prazer bizarro ali, ele não sabe nem na conta de quem botar. E ele começou na percussão, porque no colégio dele tinha aulas de musicalização através de um método, e aliás, brasileiro. Olha aí, gente, mais uma maneira de se profissionalizar em música. Nós temos aqui no Brasil um cara chamado Lucas Ciavata, que desenvolveu um método absolutamente brasileiro de musicalização, baseado em movimentos do corpo e no ritmo, que foi, acho que, a tese de mestrado dele, e agora talvez já seja de doutorado, não sei, chamado Método do Passo. Vocês podem pesquisar também, Lucas Ciavata, Método do Passo, método de musicalização genuinamente brasileiro, criado por um percussionista brasileiro. E o Nando, então, estudou num colégio no Rio, que se chamava Oganitar, que tinha esse trabalho do Lucas Ciavata lá. E eles fazem os próprios tambores, né? Eles dançam os ritmos com o próprio corpo, então é um método muito físico também, muito bonito. E aí o segundo exemplo que eu vou dar também é do meu filho. Esse mesmo filho cresceu e passou para o UFRJ. Qual curso?
Ele primeiro passou para licenciatura em música, mais uma migração, né? Aí ele não gostou, ele não se identificou muito com as cadeiras mais educacionais, e aí ele fez um segundo, acho que o segundo THE, que é o teste de habilidade específica lá, e conseguiu migrar para o curso de composição. E aí ele tinha que optar por algumas matérias e ele optou, uma das que ele optou, até talvez por causa da minha influência na vida dele, foi coral. E aí foi a primeira vez que ele participou de um coral, e era um grande coral num auditório da UFRJ, que é um auditório provavelmente que tem uma acústica legal para isso, né? E eram muitos alunos, então acho que eram tipo 80, 100 pessoas. E eu lembro que ele chegou em casa, depois de uma dessas aulas de coral, com uma professora, Maria José Chevitarese, que é uma pessoa muito benquista, assim, no meio, né, musical e de coral. Ele chegou em casa e falou assim: mãe, quando aquele povo todo junto leu o arranjo, abriu a boca e cantou, e eu tava ali no meio daquela massa sonora, com aquele acorde vocal soando. Acordes são... Lembra que eu falei também lá no início, quando tem a ver com harmonia vocal, que cada grupo canta uma nota diferente, simultaneamente, e essas notas se relacionam e formam uma massa sonora, né? Ele falou: quando eu ouvi aquilo ali de dentro do coral, eu fiquei arrepiado, dos pés até a cabeça. Ali eu entendi por que cantar num coral é uma coisa tão incrível. Sim. E ele entendeu, não foi aqui, foi a sensação que ele sentiu, foi a experiência sonora. Não foi achar que aquilo estava sendo visto por alguém. Não adianta eu falar, cara, cantar em coral é incrível, porque isso, porque aquilo, que eu falo que a gente é muito mental, né? A gente fica querendo achar explicações. Então eu acho que a grande característica para alguém ser um bom músico é conseguir viver uma sensação dessas, sentir isso que a música proporciona. Que não é da ordem da compreensão aqui, da racionalidade. É realmente uma experiência muito transcendente. Não tenho palavras para explicar. É o êxtase musical. Sim. E assim, pra gente fechar a nossa entrevista, é uma pergunta que eu faço para todos os convidados, e farei, né? Todos os convidados, só tive um antes de você, sobre a questão da competitividade que é tão falada hoje, tanto alguns falando de maneira negativa, quanto outros falando de maneira positiva. Como que você encara essa questão da competitividade nesse mundo da música? Se existe, se não existe, se é boa, se não é boa? O que isso pode ajudar? Porque quando a gente fala de profissão, a gente fala de sustento, de sucesso, e a gente acaba atribuindo ao mundo corporativo também, que é fadado desse sentimento. E para você, assim, na música, como que isso te influenciou e como isso existe na música? Existe. Nós somos muito vaidosos, né, eu acho. Todo mundo tem vaidade. Vaidade em si não necessariamente é um defeito, mas é que nem na medicina o antídoto e o veneno podem ser a mesma coisa, depende do grau, né? Sim. Então existe sim competitividade, mas eu vou dar uma resposta baseada na minha experiência com karatê. Eu luto karatê, eu sou faixa marrom. Sério? Inclusive eu fiquei curiosa, fui ver o seu primeiro programa, porque o rapaz é artista marcial, né? E o karatê entrou na minha vida muito recentemente, mais ou menos há 5 anos atrás, e hoje eu já cheguei à faixa marrom. A próxima é a preta. É a preta, Eu devo ficar um bom tempo ainda na faixa marrom, mas assim, eu considero o mais importante é vencer a si mesmo, eu acho. Reconhecer suas próprias dificuldades, as suas limitações, seus medos, e aí travar, poderíamos chamar de luta, né? Mas que é um processo muito positivo, né? Enfrentar esse desafio de ser alguém melhor para você, em qualquer coisa, em qualquer seara da vida, né? E na música também é o que faz sentido para mim, porque assim, é preciso aprender, quem aprender isso logo, cedo, vai entrar em vantagem, eu acho. Ninguém agrada a gregos e troianos de uma vez só, entendeu? Então assim, vai haver certamente muita gente que se identifica com você, que ama a sua música, que amará a sua voz, que vai ser fã de você como instrumentista, seja lá qual for seu campo aí dentro da música, né? Vai ter um monte de gente que vai seguir você.
Nesse sentido, a internet também é o grande trunfo para você. Você pode tocar um violãozinho no seu quarto, gravar sua música, compôs ali agora, botar na internet, isso de repente pode viralizar, porque alguém pode ouvir, achar aquilo incrível, estava na hora certa, no lugar certo, apareceu o teu vídeo ali, de um dia para o outro tem uma legião de pessoas te seguindo, pode acontecer, a qualquer momento. Então a gente até tem hoje processos mais democráticos para mostrar a nossa música. Mas assim, é bom saber que vai ter gente que também não vai curtir, entendeu? E ok. Eu acho que é mais importante do que competir para ver quem tem mais seguidores, quem tem mais fãs, quem tem mais... É saber que existe espaço para todo mundo e que o seu processo é o seu processo, né? E que você vai encontrar aí pessoas que vão curtir o seu trabalho, e aí você talvez já comece a desenvolver alguma coisa mais voltada para esse seu público, na medida em que ele vá crescendo. Então existe uma coisa que se chama formação de público, que a gente precisa fazer como artista, né? Então você tem que tocar, você tem que mostrar, você tem que declarar o que você gosta de fazer, você tem que ter coragem de se expor, coragem de agradar e de desagradar. Ah, não gostou? Tudo bem, então não precisa, muda, né? Vai para outro site, vai ouvir outra música. Ok, beleza. Nesse sentido, até os japoneses são um grande exemplo, porque lá eles realmente há espaço para tudo. Eles consomem de tudo, entendeu? Em termos musicais, inclusive. E, aliás, são grandes apaixonados pela música brasileira, o que não é difícil. Você vai encontrar no mundo inteiro, a gente está sentado num tesouro de cultura musical brasileira, que é amado e idolatrado no mundo inteiro. Poderia trazer muitas divisas para o nosso país se os governantes entendessem que a música é um grande produto brasileiro. Existe a competitividade, mas eu acho que na verdade estou dando até mais uma outra dica, né? Então procure se desenvolver, ouça os colegas, converse com os outros, troque ideias, troque informação, mas assim, procure identificar o que você quer fazer, o que você gosta, o que tem a ver com a tua estética, o que você acha bonito, o que você acha belo musicalmente. E aí persiga e tente ser sempre melhor, sempre vencendo as suas próprias dificuldades, seus próprios desafios. Isso que eu aprendi lá no Karatê. Eu participei de uma ou duas competições, poucas, porque realmente não é minha meta, mesmo quando entrei no dojo, na academia, no dojo, para enfrentar um adversário, colega meu de estudo, existe uma coisa lá no Karatê chamada Dojokun, que são vários princípios de conduta, né? E um desses é o respeito, né? O corpo do colega que está se oferecendo ali não é uma disputa exatamente. É óbvio que é uma luta. O respeito ao colega que está oferecendo o corpo dele para que você treine, para que você consiga se posicionar. Porque sem ele você não é nada. Sem ele você não é nada. Então o objetivo, eu acho muito interessante isso lá, pelo menos onde eu treino karatê, que é na Total Karatê Shotokan, aqui em Piratininga. É uma escola incrível, uma escola de movimento e de artes marciais também, de pilates. Então é isso que eu aprendo lá. Eu estou ali, na verdade, para enfrentar a mim mesma, o meu medo, para testar a minha coragem, para testar a minha capacidade de equilíbrio, o meu foco, a minha capacidade de ler o outro, né? Porque assim, se eu percebo como o outro está se movimentando, se eu consigo ler o outro, eu posso me defender. O mais importante ali não é o golpe. O próprio Funakoshi, fundador do Karatê, falava isso. Não é porque as pessoas ficam querendo golpear, né? Sim. A gente, quando vai fazer luta, ele tá... Não, você tá jogando um monte de soco fora ali, não tá, né? E não tá realizando o que é a essência do próprio karatê, que é conseguir se movimentar bem. Né? Que, às vezes você pode ganhar uma luta sem dar um golpe. Se você se movimenta melhor e lê melhor o seu adversário, você pode aplicar defesas e... Tipo, contra-atacar antecipando um golpe dele, não precisa furar o estômago do colega, apenas aplicar. É um esporte chamado de semicontato, né? Então, assim, é isso que eu aprendo lá sobre a vida, entende? Então, muito mais importante eu poder ler o outro, eu poder entender como é que as coisas estão funcionando, eu entender o que esperam de mim. Eu vou dar o que esperam de mim ou eu vou surpreender? Né? Eu não preciso necessariamente dar o que esperam de mim para gostarem de mim, para eu ser bem. Tudo bem que gostarem de mim é importante para eu ser bem sucedido em música,
Mas talvez se eu dosar, eu dou um pouquinho do que esperam de mim por conta... Já me conhecem 2 músicas minhas, então eu faço uma terceira música que de certa forma aponta para aquele caminho que eu vinha seguindo, mas oferece algo novo. E entender também que vão ter pessoas que não vão gostar de você. Exatamente. Acho que essa é a sacada. Esse aprendizado é bom você ter rapidinho. É. Porque assim, dói menos. Entende? Eu já vi comentários, por exemplo, assim, essa música é ótima, mas essa voz não gostei. Eu já ouvi isso. Ok. Pô, beleza. Entendeu? Tem milhares de vozes aí. Por que o cara lá tem que gostar da minha? Tá tudo bem, não precisa gostar da minha. O que não significa que não tem um monte de pessoas aqui que gostem da minha. Então eu vou trabalhar para conquistar mais pessoas como essas aqui que gostem a mim, da minha voz, e te sugerir que então conheça fulano de tal, pesquise aí, vá ver quem você gosta. Então isso é legal de aprender. Inclusive isso é a coisa mais difícil que há também, quando a gente se propõe, vou falar agora da minha seara, a ser cantor. As pessoas, elas têm muito medo de cantarem. Quando vão começar assim, a fazer... Eles têm vergonha e medo de cantar para a professora de canto. Sim. Muita gente, inclusive, se agrupa para cantar em grupo, porque é mais fácil, a exposição é menor. Você fica ali com a bengalinha do seu colega do seu lado, as vozes estão misturadas, ninguém está prestando atenção, especialmente você. Tudo é o medo de desagradar, o medo de não ser amado, o medo de alguém não gostar. Gente, não precisa ter medo, não vão gostar, tá? Alguém não vai gostar, parte desse princípio, tá tudo certo, entendeu? Às vezes quem você achava que te amava a vida inteira, de repente dá um pé na bunda, você, meu Deus, entendeu? É isso mesmo, a vida é assim. A gente tem pessoas que vão gostar, vão ficar com você fidelíssimos até o fim, teus fãs, vão comprar todos os seus discos, e vai ter gente que não vai curtir, não vai dar menor, vai achar sua voz chata, ou se a sua música, não gosto, e tá tudo certo. Então, se você tranquilizar seu coração com isso... Tá ótimo. Não tenha medo de arriscar, entendeu? Não tenha medo de desagradar, porque assim, você tem que fazer. Você pode desagradar, mas você certamente pode agradar. Uhum. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai se agradar com alguma coisa que você está fazendo. Então, Cacala, agradeço muito a sua participação aqui no canal Sucesso. Essa chance de poder conhecer a sua história e a gente poder levar a sua história para as pessoas, para que elas entendam de verdade que carreira, gente, não importa qual carreira que você escolha, importa a forma como você se dedica para ela. Porque qualquer carreira você consegue ter o sucesso, mas depende apenas de você. Então, se você gostou, deixa um comentário, deixa o seu like, porque ele também é muito importante para o canal crescer. E vamos divulgar o nosso trabalho, vamos divulgar esse trabalho para outras pessoas, para que todo mundo possa acreditar que qualquer carreira é possível. Tudo bem? Então, Cacala, muito obrigado. Obrigada a vocês. E, gente, até a próxima.